Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar, porque Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade, que Ele próprio nos deu, o livre-arbítrio. Eu transmito sempre a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia de 14 de setembro de 2023, quinta-feira, festa da exaltação da Santa Cruz. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou exemplificando aqui. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, o prefácio próprio e o ofício da festa. Antífona da entrada. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Trecho de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. É uma epístola de São Paulo apóstolo. Oração do dia, rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que vosso Filho morresse na cruz, a nós, que conhecemos na terra esse mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4b ao 9. Naqueles dias os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizestes sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. O Salmo responsorial é o número 87. Aliás, 78. 78. Versículos 1º ao 2º, 34 a 35, 36 a 37, 38, refrão 7º C. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Repitamos. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento as palavras que eu digo. Abrirei minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele.
Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Repitamos! Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Vamos à aclamação do Santo Evangelho. E depois a proclamação. O Evangelho de hoje é o de João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Aleluia, 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 aleluia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. A reflexão é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título é Deus amou o mundo, baseado em João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Cristo me amou e se sacrificou por mim, reconhece o apóstolo São Paulo, conforme sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esta descoberta parece comum a muita gente. Ao contemplar o crucificado, muitos fiéis pressentiram que eles tinham sido alvo de um grande amor. E São João vem confirmá-lo. E como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. João 3, versículo 1. Mas o Evangelho vai muito mais além. Não apenas amou os seus, mas amou o mundo. E muitos cristãos aprenderam uma lição, no mínimo ambígua, que mandava odiar o mundo, fugir do mundo, desprezar as coisas do mundo. Como desprezar aquilo que Deus ama? Bem, vamos distinguir entre duas coisas diferentes. O mundo enquanto espaço fechado à graça e à luz divina, sociedade oposta a Deus. Esse mundo tem seu próprio príncipe, o demônio, conforme João 12, versículo 31. E o mundo enquanto criação amada por Deus, o conjunto da humanidade e seu ambiente vital.
o mundo experimentara uma decadência mortal. O capítulo 3 de Gênesis fala de uma intervenção maligna que induziu a humanidade a se afastar de Deus e sofrer uma degeneração que se reflete em toda a criação. O caos substitui a ordem que emanava do Logos Criador. Essa desorganização interfere na relação homem-mulher, vicia as relações sociais, ameaça o próprio mundo material. Deus não ficaria indiferente à perversão de sua obra, demonstrando infinito amor ao Pai, seu Filho, cheio de Espírito Santo, aceita assumir a carne dos mortais e, experimentando toda a nossa natureza, exceto o pecado, se oferece no Calvário em sacrifício de expiação. Sua obediência dilui a rebeldia do início e tira de modo radical o pecado do mundo. Foi assim mesmo que o precursor o identificou. Eis o Cordeiro, leia-se vítima de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Os santos comungaram desse amor e por isso dedicaram toda a sua vida a participar da obra de salvação realizada por Jesus Cristo. Os missionários na linha de frente e os enclausurados na retaguarda, todos se ofereceram com Cristo porque entenderam que Deus ama o mundo. Não ficariam neutros diante de sua corrupção. E nós, amamos o mundo que Deus criou, empenhados em sua salvação? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é bom para com todos, e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. Salmo 145, versículo 8. Vamos falar um pouquinho sobre o dia de hoje, a exaltação da Santa Cruz, e depois dos santos do dia. A exaltação da Santa Cruz e os santos do dia eu pesquisei no site revista.arautos.org. Exaltação da Santa Cruz. Quando conquistaram Jerusalém em 614, os persas pagãos se apoderaram da Santa Cruz e a levaram para Ctesifonte, sua capital. 13 anos depois, o imperador de Bizâncio, Heráclio, invadiu a Pérsia, o Irã, hoje Irã, recuperou-a e a trouxe solenemente de volta para Jerusalém. Levou a cruz de volta para Jerusalém. Desde então, a igreja comemora a festa da exaltação da Santa Cruz. A exaltação da Santa Cruz de Nosso Senhor é a festa pela qual a igreja recorda e proclama aos olhos do mundo que ela ergue o símbolo da redenção. Ela ergue o símbolo da redenção acima de todas as coisas, colocando-o na sua devida e suprema altura. Este louvor se reveste de grandeza e de júbilo, ainda maiores quando consideramos que a cruz originalmente era um instrumento de suplício. Já imaginaram? Era um instrumento de suplício, usado em toda a antiguidade, que representava a ignomínia e a vergonha para a pessoa que sofresse a pena de crucifixão. Por isso, ao ser pregado na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tremenda humilhação. A cruz representa o auge de todos os desprezos e escárnios que Jesus padeceu na sua vida pública, sobretudo nos trágicos dias da paixão. Essas humilhações correspondiam ao desejo dos algozes de acrescentar aos tormentos físicos um martírio moral ainda mais doloroso. Então, com a coroa de espinhos, a túnica de bobo, a cana à guisa de cetro, as bofetadas, etc., tinham a intenção de atormentar a alma adorável de nosso Senhor e não apenas o seu corpo santíssimo. Mas, sendo verdade que a cruz de nosso Senhor foi o ápice
de todas as humilhações sofridas por ele, ela é também o começo de todos os desprezos que até o fim do mundo os católicos haveriam de suportar em nome do Filho de Deus, pois a impiedade não se desarma nunca. Ela visa sempre menosprezar e abater a autêntica moral cristã. Raros, se não inexistentes, são os católicos que não tenham sido humilhados, de uma forma ou de outra, por causa de sua fidelidade a Jesus Cristo. Eu aqui, com a minha pregação diária, minha transmissão da palavra, já vi postagens dizendo: o Paulo virou pastor, assim, de uma forma irônica. O Paulo virou pastor, o que é isso, Paulo? Porque transmito diariamente a palavra de Cristo, a palavra de Deus aqui nos meus sites, nos meus endereços telemáticos. O que constitui, aliás, uma bem-aventurança, pois significa ser perseguido por amor à justiça divina, contra a qual continuamente se erguem os ímpios. Constitui uma bem-aventurança, significando ser perseguido por amor à justiça divina, contra a qual continuamente se erguem os ímpios, aqueles que não acreditam. A cruz de Cristo e as cruzes que por ele carregamos, são igualmente símbolos de nossa honra. A propósito, vale recordar que nos primeiros séculos do cristianismo, às vésperas da batalha da Ponte Milvia, o imperador Constantino teve uma visão da cruz circundada pelas palavras in hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. Era um anúncio de que a cruz se levantava no céu e iria ficar definitivamente no horizonte do mundo, humilhando por sua vez os maus. Os católicos tomaram a cruz como sinal de distinção, como símbolo de tudo quanto há de mais sagrado e santo. Colocá-la no alto de todas as coisas foi uma preocupação constante da civilização cristã. Vieram então as manifestações características dos tempos da fé, a cruz encimando as elevadas torres das igrejas e catedrais, a cruz no topo das coroas de reis e imperadores, ou adornando os mais nobres galardões das famílias da primeira aristocracia, ou ainda servindo de insígnia nas condecorações. E quando se queria significar a magna importância de um documento, iniciava-o com uma cruz. Enfim, em tudo quanto o homem concebia de supremo, estava a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo consigo a ideia de que, entre todas as maravilhas por ele operadas neste mundo, a mais admirável e a mais adorável era o ter sofrido e morrido naquele instrumento de vergonha. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Redentor do gênero humano. Ele tinha de redimi-lo, aceitando a morte. Por isso, suportou a agonia no Horto das Oliveiras e os flagelos da paixão, caminhou até o alto do Calvário e se deixou crucificar a fim de cumprir a missão que o trouxe ao mundo. A partir desse momento, a cruz tornou-se a afirmação dos sofrimentos, dos tormentos e das dificuldades que o homem aceita para realizar os desígnios de Deus sobre ele na terra. Então, enfrenta tudo a exemplo de nosso Senhor para seguir a superior vontade divina. Tal é a lição que nos dá a cruz. Abraçar a dor, o sacrifício, o holocausto, num ato de fidelidade do homem à sua própria vocação. Vamos agora ao santo do dia 14 de setembro, São Materno. Foi bispo, faleceu no século IV. Materno foi o primeiro a governar a diocese de Colônia, na Alemanha.
Santo do dia 14 de setembro, São Pedro, que foi bispo e faleceu em 1174. Desejando apartar-se de toda a glória mundana, o bispo Pedro tornou-se cisterciense. Destacou-se na estrita observância da regra e dirigiu a abadia de Tanié. Por suas excelsas qualidades, o Papa o nomeou arcebispo de Tarentais, na França. Santo Alberto é santo do dia 14 de setembro. Foi bispo e faleceu em 1215. Alberto foi patriarca de Jerusalém. Deu uma regra aos eremitas do Monte Carmelo e, enquanto celebrava a festa da Santa Cruz, foi assassinado por um homem cuja má conduta havia censurado. Santo do dia 14 de setembro é São Gabriel Taurino do Fres, bispo e mártir, faleceu em 1815. Gabriel foi missionário da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris e decapitado em Chengdu, na China, depois de 40 anos de operoso ministério. Santa do dia 14 de setembro, Santa Notburga de Eben, virgem, faleceu em 1313. Notburga, como cozinheira do castelo vizinho da cidade de Eben, exerceu admiravelmente a caridade para com os pobres. Santo do dia 14 de setembro é o beato Cláudio Laplace. Cláudio foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir. Faleceu em 1794. Por sua fidelidade ao Papa, foi encarcerado no navio em Roquefort, onde morreu de inanição durante a Revolução Francesa. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde diariamente às nossas dúvidas, respondeu a essa dúvida minha. Como é que Deus nos responde quando oramos? Aí ele disse, Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Então, se você receber um não, é o melhor para você, porque Deus é o divino Pai eterno, é o nosso Pai celestial, e o Pai só quer o bem para o Filho. Até mesmo na terra, você recebe nãos de seu Pai terreno, porque é o melhor para você, Ele quer o seu bem. Então, imagine o Deus criador de todo o universo, que sabe tudo, que pode tudo, que conhece tudo. Agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final. Os pecados e as bondades que todos fazem aqui na terra estarão expostos para o mundo. Será algo místico, numa dimensão celestial, transcendental. E Jesus virá com seus anjos e santos. Quem fez o bem, quem esteve com Jesus, quem creu nele, ficará com ele para sempre, na vida eterna, com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Quem não quis Jesus, quem se apartou dele por conta própria, se excluiu. A própria pessoa se exclui. Já imaginaram nisso? Não é Deus que exclui. Se a pessoa não quer ficar com Deus, com Jesus, por que ele vai obrigar? Pense nisso. Você que
não aceita Jesus e seu amor infinito. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.